Qual a relação das doenças com as nossas emoções? Como praticar o poder de autocura? E através da meditação, podemos curar algumas doenças? Essas serão as perguntas respondidas hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde aqui no canal do Pava, esse quadro em que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que aliás já fica o convite para deixarem suas perguntas para que elas sejam coletadas e respondidas na quarta-feira que vem. Curso completo de terapia, cura e desenvolvimento espiritual com os cristais, o despertar de centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, expansão da percepção, foco e atenção que os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. A primeira delas é a da Priscila Tênis, que ela pergunta: Oi Hélio, gostaria que você falasse um pouco sobre a simbologia das doenças ligadas às nossas emoções e sobre o poder de autocura, como praticar. Gratidão. E o Marco Souza, dentro dessa mesma temática, coloca o seguinte: a meditação desperta algumas de nossas capacidades espirituais e também podemos curar algumas doenças com isso. Parabéns, gosto muito do trabalho de vocês. Vamos então conversar sobre essas questões. A primeira questão é nós entendermos esse processo de psicossomatização das doenças. Esse termo é, na verdade, de origem grega, que vem de duas palavras, a psique e soma. Psique, que representa a alma, o espírito, referente à nossa realidade mental e emocional, e soma, que representa o corpo heterofísico. As doenças psicossomáticas, portanto, são quando, a partir da desarmonia contínua da nossa psique, nós somatizamos algumas debilidades físicas. Às vezes, nós podemos pensar que as doenças aparecem por duas vias. Uma delas que é a de origem espiritual, que se manifesta no nosso corpo, como é o caso, por exemplo, de alguns tipos de câncer, algumas úlceras, entre outras, que por cultivar por longo período um estado colérico como raiva, ódio, tristeza, isso vai gerar uma desarmonia física, chamada então doença. E também o outro lado, que é uma doença de origem física, que desestrutura o nosso corpo espiritual, como é o caso, por exemplo, do alcoolismo e do tabagismo, que por comportamentos físicos começam a desestruturar o nosso corpo astral, mas que no fundo nós sabemos a verdade disso, que antes de manifestar este comportamento de fumar ou de beber em excesso, por trás disso provavelmente já havia alguns transtornos de ansiedade ou alguma questão da vida pessoal daquele indivíduo, seja na área afetiva, na área social ou até mesmo na financeira, que não estavam legal e por isso ele buscou algum refúgio, por exemplo, na bebida e no cigarro. Então, no fundo, todas as questões que se manifestam têm um fundo psíquico por trás. Mas o que esse tipo de enfermidade pode simbolizar? Pode simbolizar, por exemplo, desatenção. Como, por exemplo, se nós nos cortamos o nosso braço e não percebemos, nos descuidamos. Essa ferida pode, com o tempo, infeccionar e, no pior dos casos, entrar em putrefação, até gangrenar e nós perdermos o nosso braço. Caso nós estivéssemos atentos a isso, era bem simples. Bastava tratar a pequena ferida e o corpo iria se reconstituir normalmente e não ia entrar em putrefação, a gente não ia perder o braço. Logo, se nós manifestamos alguma enfermidade, é porque internamente nós não estamos atentos. É como diz, por exemplo, a sabedoria de um dos professores que eu pude ter contato, que é o seguinte: os piores defeitos são os menores, porque nós tendemos a ignorá-los, já que eles são muito pequenos, Aí eles crescem, tomam uma forma e num determinado momento nós já não conseguimos mais dominar e aí eles nos corrompem, eles nos vencem. Por isso, pegando outro ensinamento aqui do Pequeno Príncipe, como ele diz lá no livro, que nós podemos os baobás quando eles ainda são pequenos, porque senão depois a gente não dá mais conta. Outra coisa que pode simbolizar é que nos falta autoconhecimento. O autoconhecimento é a busca do oculto, é a busca das raízes, como por exemplo numa planta, que a sua copa, o seu caule, o seu tronco, representa o conhecimento, a superfície, os elementos externos. E as raízes dessa planta é o que representa o autoconhecimento. É a busca interna, já que é ali, nesta razão interna, que está a causa das plantas. E se nós não buscamos as nossas causas internas, que estão na grande maioria das vezes em nossa psique, elas tendem a se manifestar nessa copa
e no nosso tronco, que é representado pelo nosso corpo físico, para que então a gente tome conhecimento, que a gente visualize e transforme tudo aquilo que for necessário transformar. Se nós agirmos por antecipação, né, se houver autoconhecimento de nossa parte, nós vamos saber o que as nossas raízes precisam e aí vamos dar o alimento suficiente. Nós tomaremos as providências necessárias e toda a debilidade não vai se manifestar. Mas, além disso, né, mais que isso, simboliza também que essencialmente nós somos seres emocionais, que nós nos identificamos em demasia com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. E ainda mais, que somos coordenados por essa instância do nosso ser. E quem é comandado pelas suas emoções, e faço adendo aqui, todos nós em algum nível somos coordenados pelas nossas emoções, se não fosse assim nós não estaríamos encarnados aqui no plano terrestre, significa apenas que nós somos pessoas imaturas. E de novo, né, frisando, todos nós somos imaturos em vários níveis, basta ver como é o relacionamento do convívio global a nível político por aí afora. E sobre essa questão da autocura, como manifestar o nosso poder de autocura? Manifestar isso é escolher sempre o melhor para a nossa saúde psíquica. Agora, como fazer isso? Para que seja possível, é necessário que nós tenhamos primeiro consciência do nosso ser e da vida. É necessário também que a gente tenha atenção a tudo que nos acontece, que nos chega. É preciso que a gente tenha concentração mental para potencializar o nosso direcionamento de energia. É preciso força de vontade para manter a coerência, a disciplina e persistência no caminho da cura e, portanto, no caminho do amadurecimento. É preciso conhecimento para fazer o que fazer agora com tudo isso que está me acontecendo. É também necessário discernimento para escolher dentre as opções o que é melhor neste momento. Enfim, entre outros atributos que também são necessários, né? Mas uma questão muito interessante é que a palavra doença, ela tem um significado pejorativo, um significado ruim. Então, o mais adequado seria nós nos referirmos às doenças como sendo sintomas, porque sintomas possuem sempre intenções positivas, que são intenções de nos mostrar algo que está desajustado, para que aí então a gente olhe e organize. Nós já comentamos algumas vezes aqui no canal que o universo tem um caráter instrutivo, um caráter pedagógico. Portanto, tudo que vem, tudo que me acontece, vem para o meu crescimento, vem para o meu aprendizado e para a minha evolução. É apenas uma questão de saber olhar. Acontece que muitas vezes nós tomamos os chamados remédios, né? E os remédios, eles mascaram o sintoma, retiram o sintoma e aí, portanto, tiram também a nossa oportunidade de autoconhecimento e faz com que nós não olhemos para as causas. Claro que eu não estou dizendo com isso, de forma alguma, que os remédios são um problema. Não, de nenhuma forma. Os remédios, em muitos casos, são absolutamente necessários. O problema é sempre a nossa consciência, né? Ou melhor, a falta de consciência, a inconsciência humana. Aliás, para quem desejar conhecer mais, se aprofundar mais nessa questão da psicossomatização das enfermidades, eu trouxe aqui alguns livros que são excelentes para esses estudos. Por exemplo, este livro que é A Doença como Caminho, de um casal alemão. Eu não sei pronunciar alemão, mas vai estar aí os autores do livro para vocês que quiserem investigar mais. Tem estes outros livros pela abordagem da constelação familiar, que é o livro Constelar as Enfermidades, pelas compreensões de Hellinger da constelação e também de Hammer, desta nova medicina que vem surgindo. E também este outro livro aqui de Stefan Hausner, também pela abordagem da constelação, que é O Caminho da Cura pela abordagem da constelação. E tem outros tantos que poderíamos citar aqui, por exemplo, a própria Louise Hay, né, que tem um grande trabalho nessa área, já falecida, mas deixou um grande legado, como, por exemplo, o livro Cure o Seu Corpo. Então estes são excelentes livros, né, para quem desejar conhecer mais, se aprofundar nessa questão. Agora, tu pergunta também de como praticar,
né? Como praticar o nosso poder de autocura. Isso é bastante amplo, mas eu vou colocar aqui simples hábitos que nós podemos exercer, que nós podemos praticar, tem relação com todos os atributos que eu comentei anteriormente, e alguns desses hábitos são os seguintes. Por exemplo, a meditação, né? Que é aquele momento de nós experimentarmos e experienciarmos Deus e desenvolvermos firmeza e concentração também. Um outro simples hábito e que pode nos ajudar é a oração, que é o maior alicerce, eu diria, da nossa sintonia, das nossas conexões mentais. Um outro hábito é o hábito da leitura, que vai desenvolver o conhecimento de nossa parte, vai desenvolver a atenção, a nossa memória e muito profundamente também a nossa concentração. Outro exercício simples é de realizar limpezas nos ambientes, em nossas casas. Ordenar o nosso ambiente sempre ordena também a nossa casa interna. E outra dica que eu poderia dar e dou aqui é algo que está em desuso atualmente, que é pegar sol. Pegar sol é muito simples e muito fundamental, porque é a fonte de vida para a nossa vida. Nos traz clareza, nos traz iluminação interna. Uma outra questão é cultivar as boas convivências. A célebre frase, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Isso representa o nosso estado interno. E um outro exercício é o exercício do diário, que é muito importante, pois é uma análise diária, como diz o próprio exercício, do nosso comportamento. Como nós estivemos atentos ao longo do dia, ou como nós não estivemos atentos, né? E como estivemos mantidos no nosso autoconhecimento também, ou não. Enfim, essas são algumas simples dicas que, levando paulatinamente, nós podemos aperfeiçoar o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento do poder de autocura. E deixo como recomendação a todos vocês também o curso de cristais que disponibilizamos aqui no canal, porque como falamos em autocura, os cristais são excelentes ferramentas para alavancar ainda mais esse nosso poder de autocura. E em breve, este curso vai receber grandes expansões, aliás, foram gravadas já estão sendo estruturadas, organizadas para serem disponibilizadas para todos vocês. Agradeço muito a sua companhia até este momento do vídeo, obrigado a todos que são inscritos por nos acompanharem até aqui, peço que se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, um grande abraço, fique na paz e até o nosso próximo encontro.